Existe um empate em que tu joga muito melhor que o adversário, amassa o adversário e de repente sofre um gol de chiripa no final. E existe o jogo em que tu poderia ter construído a vitória, mas poderia ter perdido. Posso te ajudar? E o gol sai, Vaguinha, nos acréscimos. Nos acréscimos, quando o jogo parecia perdido e que seria um jogo perdido em qualquer outro momento dessa temporada. Mas por que você acha que o Vaguinha vai contra essa sua fala que é tão sensata e tão a cara do jogo? Não, é que assim, eu acho que a gente criou uma expectativa de chegar lá e ganhar o jogo dos caras. Claro. Entendeu? Então, assim, a vitória não veio. O gostinho, tem o gostinho. Pra te ajudar, Diori. O 2-2 contra o Bragantino sai daqui murcho. Perfeito. Apesar da grande atuação que o Inter teve, Perfeito. o resultado foi broxante. O Inter perdeu a chance de matar o jogo. Exato. Sobrou no jogo. E hoje a atuação não foi boa. Pelo contrário, o time não jogou bem no segundo tempo. Mas a atuação não foi boa, mas foi ruim a atuação? No segundo tempo foi. O segundo tempo deixou uma impressão bem ruim. Segundo tempo Bem foi. ruim. Preocupante, eu diria. Né? Mas, enfim, vem o resultado e eu tô saindo daqui, feliz da vida. Por quê? Aí tem um contexto do adversário também. A gente coloca os caras lá, deixa os caras na zona de rebaixamento. Eu somo um pontinho que mantém a invencibilidade do time. São 9 jogos agora, né, Arruda? Com 3 empates. 9 jogos, isso aí. 6 vitórias e 3 empates. E tu vai pro Clássico Grenal assim. É bem diferente de tu voltar de São Paulo com uma derrota, com alguns questionamentos. Não. Tu vem com empate, tu sabe que individualmente alguns jogadores foram abaixo, tu corrige isso, mantém a ideia de jogo e vambora. Tem mais uma a razão adicional para o Vaguinha sair daqui e abrir um engradado de cerveja. É que o Roger tem muito tempo para entender por que o Inter caiu de produção. Porque aqui nós temos uma realidade. Contra o Vitória e contra o Corinthians, o Inter foi menos do que vinha sendo. Aí você tem adversários que passaram a estudar o Inter. Natural oscilação de individualidades como o jovem Gabriel Carvalho, que não tem que virar reserva, mas oscilou. Domingo passado, oscilou hoje. Desfalques? Desfalques como o do Fernando, que agora se adiciona ao do Thiago Maia. E uma questão especial que é uma dupla reposição de titulares que é muito inferior aos titulares. O Cleiton, na saída do mercado, são 2 problemas. Ele é muito menos jogador que o mercado e o Vitão muda de lado. E o Vitão joga menos à esquerda. E a outra, eu quero ter cuidado com as palavras. O Borré tinha virado capitão do Inter em dado momento, fazendo bastante gol, participando ininterruptamente do jogo. E o Valência é a negação disso. O Valência não acerta a jogada mais simplória que lhe é colocada à disposição. Ele não fica em pé, Maurício. O Vaguinha chegou a usar essa expressão fora do ar. Ele tá com dificuldade de ficar em pé. Em defesa dele, você também disse isso fora do ar, não chegou ao Valência nenhuma bola em condição de tiro, para você dizer, ele teve a chance e perdeu, cabeceou errado, chutou errado. Isto não aconteceu. Só que o futebol não é só você ter uma chance de gol e botar para dentro. Hoje em dia, no futebol coletivo, participativo, ainda mais quando o centroavante titular faz o que o Borré faz, se você não está tecnicamente bem, Diori, dá seu jeito de cooperar sem a bola, de servir o companheiro, e o Valência não consegue fazer algo. Nada disso. A entrega é nenhuma. A ponto de hoje o Roger, de novo, no jogo, ter desistido dele em nome do Ricardo Matias. Então você tem um pequeno combo de razões para que o Inter esteja jogando menos. Isso é preocupante, vem Grenal. Mas qual é a parte boa? É que mesmo jogando menos, nessas 2 partidas que eu estou dizendo que o Inter atuou muito menos comparado ao próprio Inter, o Inter faz 4 pontos em 6. Fecha o acordo, Jair. Fecha o acordo. Porque agora você tem mais de 10, 15 dias para corrigir o que está errado, para tentar recuperar o Borré. Duvido que recupere o Fernando. 37 anos, lesão muscular. E aí você vai ter que dar um jeito de começar o seu meio-campo sem Fernando e sem Thiago Maia, mas tentar não perder tanto em passe, em evolução, em leitura de jogo. Agora tem uma outra questão aqui que eu acho que tem muito a ver com esse momento que o Inter está vivendo, e o Arruda pode trazer os dados certinho, né, Arruda? O Inter perdeu na primeira rodada do retorno e depois não perdeu mais, né?
Pois é, não, ele tem uma derrota pro Atlético Goianiense nesse meio do caminho, né? Mas não é na 20ª rodada, é isso? 23ª rodada. 23ª rodada. Isso aí. E é uma derrota, Diori, que se ela não existisse, tá? Se o Inter fosse contra o Lanterna e empatasse, tá, o Roger teria nesse momento uma invencibilidade de 15 partidas. Ou seja, em 15 jogos o Inter perdeu 1. Em 16, porque 16. Daí sim eu coloco o jogo contra o Botafogo, que foi a estreia do Roger Machado, mas com o time alternativo, jogando fora de casa contra o líder da competição. No combo, o Roger tem 2 derrotas. É isso. São os 2 jogos no Brasileirão ele tem 2 derrotas. Isso aí. Botafogo e Atlético Goianiense. 16 jogos. Que aproveitamento é isso? Tem? Contra o líder e contra o lanterna da competição. Ou seja, extremos, né? Eu até posso fazer o aproveitamento. O aproveitamento dentro do brasileiro, porque aqui tem o geral. recorte, porque tem um jogo contra o Rosário Central na Sul-Americana. Sim. Mas eu posso fazer o recorte geral do Campeonato Brasileiro, mas é importante. São 9 jogos de invencibilidade e não fosse essa derrota estranha pro Lanterna, o Inter teria 15 jogos de invencibilidade, contando o Brasileirão e a Sul-Americana com o Roger. E isso é muito importante, Maurício e Vaguinha, porque o Inter mostra reação, indignação, mostra força, mostra essa superação, mesmo num jogo difícil, adverso. E aqui tá falando um cara que em muitos momentos na temporada, e você se inclui nisso, porque quando a gente faz o balanço final aqui, muitas vezes o torcedor nos criticou, muitas vezes o torcedor nos cobrou que tudo era crise, tudo era ruim. E a gente fazia uma proposição de um debate que falava sobre o que estava acontecendo no campo. E a gente não briga com esses fatos. Agora, a gente também precisa levar em consideração que a gente viu um Inter contra um Corinthians extremamente mobilizado para esse jogo, que tinha 7 jogadores que foram um banco contra o Flamengo jogando hoje, priorizando o brasileiro e com o estádio. O Corinthians fez um grande jogo. E o Corinthians fez um grande jogo. O Corinthians fez um grande jogo. Aplicação, intensidade. E o Inter não perdeu para esse time. Criação de jogadas. Não, o Corinthians fez um grande jogo. E eu falei antes da partida aqui que seria um jogo muito difícil porque o Corinthians encaixou. E o Ramon Dias fez uma leitura no intervalo. E eu não sei qual foi a leitura que ele fez. O fato é que ele parou o Inter. Porque o Inter dominou o Corinthians no primeiro tempo. É preciso contar uma historinha do jogo. Tá. Quando tá 1-1, o Kaká opera o Valência. Importante. Recebe o cartão amarelo. Lance para expulsão de acordo com o Jory Vasconcelos. Isso mesmo, era para vermelho. Ali mudaria a figura. Ali o Inter, com um jogador a mais, tendência, né? O Inter retoma o jogo, tem mais espaço, poderia chegar à vitória com facilidade, sem sofrer. Mas isso não acontece. E em que pese o Corinthians tenha sido melhor, o gol do Corinthians sai num lance totalmente fortuito, né? Num cruzamento para a área, num escanteio, que a bola desvia no meio do caminho e pega na mão do Thiago Maia. Então, o gol do Corinthians sai num pênalti. Tem intervenções importantes do Rocher, tem 2 defesas importantíssimas do Rocher no jogo. Mas, enfim, eu acho que tem algumas coisas para ajustar, mas muito mais a gente fechar essa noite comemorando esse pontinho. Sabe por quê, o Vaguinha, entre outras razões? Porque hoje, no Inter do Roger Machado, se você não está conseguindo entregar tecnicamente, taticamente, o time teve alguma dominação, nos jogadores parece haver a seguinte determinação: se eu não estou conseguindo dar o melhor, eu dou o que eu tiver. Suor, corrida, força, entrega. E isso o Internacional teve para conquistar até o escanteio que não foi, como diz o Vaguinha, mas era o Inter, estava lá no campo de frente, tentando fustigar o Corinthians, se escapado de tomar 2 vezes o 3-1. Então, esse Inter que não desiste, esse Inter que entrega o que tivesse e tecnicamente não estiver bem, ele alcançou um empate por isso, por valentia, por resiliência, por insistência. Só que não basta se você comparar esse Inter com o próprio Inter do Roger, que chegou naquela evolução de 5, 6 partidas vencendo consecutivamente. Essa comparação ela é fundamental também. São coisas que correm em paralelo e que no papel do treinador, ele tem que, hoje deve estar fazendo isso agora no vestiário. Cumprimento vocês pela entrega, pela correria, pela força, pelo vigor. Agora a gente tem que conversar porque a gente está jogando menos do que já jogou. É isso. E até para fazer uma brincadeira aqui, Maurício, tem um recado na transmissão em vídeo aqui no YouTube de GZH. O Jorge está dizendo assim: até o Jory hoje está defendendo o Inter. Não é questão de defender ou de atacar o Inter. O meu papel aqui, o meu papel aqui não é esse, Maurício. O meu papel aqui, defesa nem ataque. O meu papel aqui é propor as questões, trazer, fazer
as provocações para os comentaristas fazerem as análises. E quem vai decidir o que é o que não é o comentarista. A opinião é do comentarista. Que nos retorna. Exatamente. Então, assim, claro que quando as circunstâncias pedem, as questões encaminhadas, elas partem de uma premissa daquilo que o campo está mostrando. Então eu não vou pegar um jogo que o Inter não jogou nada, que o Inter está mostrando pouco futebol, que o Inter não mostra envolvimento, eu vou dizer, como é que tá esse Inter aí dando show, Maurício? Não vou fazer a pergunta que tem que ser feita. E o Maurício vai dizer o que ele acha a partir da pergunta que eu fiz. Se ele concorda, se ele não concorda, se ele acha que sim, se ele acha que não. Então é mais ou menos por aí, né? Porque agora, a gente tem que ver o que está acontecendo também, né, Vaguinho? O Inter vai voltar de São Paulo, o vestiário de derrota, ele é muito pesado, independente da circunstância, do momento. Então, o fato de o Inter ter empatado esse jogo faz com que o Inter volte de uma forma muito tranquila para Porto Alegre para trabalhar para o Clássico Grenal.